Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia, mais uma semana, graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado no nosso meio, em todo o tempo, em todo o lugar. Venha a nós o teu reino e seja feita sempre a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado pelo pão diário que tu nos dás e perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós nos perdoamos a quem nos ofende, a quem peca contra nós também. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas antes disso livra-nos do mal. Eu peço somente a Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Obrigado por teres amado o mundo de tal maneira a teres enviado o Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Ele nasceu sem pecado, viveu a vida perfeita, morreu por nós, pecadores. Mas a nossa esperança não está apenas, nesse caso não está aí apenas, mas sabemos que Ele ressuscitou ao terceiro dia e foi glorificado junto de Ti, enviando o Teu Espírito Santo. Por isso agora nós nos chegamos a Ti com confiança, apesar das nossas falhas, dos nossos limites. Obrigado, Senhor, porque é por meio de Cristo Jesus e não por aquilo que nós, pelas nossas obras ou a nossa maneira de viver, eu digo, por nós mesmos. Mas quando estamos em Cristo Jesus, nós realmente o nosso querer e o nosso crer, eles evoluem a cada dia, mas isso também não é por nós, é por causa do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos ler algumas coisinhas. O quê? Continuar a ler aquilo que nós temos lido estes dias. Nós vamos começar em Números capítulo 32. Se tu quiseres podes abrir a tua Bíblia, se não também podes acompanhar aqui deste lado. Pero está ao contrário. Será que isto está mesmo ao contrário? Deixa eu ver aqui. Será que é aqui que eu consigo rodar? Agora não sei. Mas esta aqui já, pronto, então assim já está correto pelo menos. É isso mesmo, eu mudei ali e isto mudou aqui também, eu não sabia. Então pronto, os versículos vão aparecer aqui. Glória a Deus, amados, Deus seja louvado em todo o tempo. As tribos de Ruben e Gad possuíam rebanhos enormes. Nós estamos aqui a começar em Números 32. Por isso, quando viram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram: Vejam as cidades de Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbon, Eleal, Sibma, Nebo e Beon. O Senhor conquistou toda esta região para a comunidade de Israel e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos, que possuímos rebanhos. Se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixe ocupar esta terra como nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gad e Ruben: Então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei a Cades Barnea para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele jurou: De todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Caleb, filho do Quenezeu Jefuné, e Jesué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores,
fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele e se ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo este povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: queremos construir currais para nossos animais e cidades para nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que os tenhamos levado em segurança para a sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construirmos aqui e estarão protegidos de ataques dos povos da região. Só voltaremos a nossos lares quando todos os israelitas tiverem recebido suas porções de terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui do lado leste do Jordão e aceitamos esta região como nossa herança na terra. Então Moisés lhes disse: se fizerem como prometeram e se armadas para as batalhas do Senhor, suas tropas atravessarem o Jordão e continuarem a lutar até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos, então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim vocês terão cumprido seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado leste do Jordão será sua propriedade da parte do Senhor. Mas se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construam cidades para suas famílias e currais para seus rebanhos, mas façam tudo o que prometeram. Os homens de Gad e Ruben responderam: nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos e gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor conforme nos ordenou. Moisés deu ordens ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Nun, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: os homens de Gad e Ruben estão armados para a batalha e atravessarão o Jordão com vocês e lutarão pelo Senhor. Se o fizerem, depois que a terra for conquistada, entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade. Mas se eles se recusarem a armar-se a atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção da terra com o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gad e Ruben disseram outra vez: somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor. Mas nossa porção de terra estará aqui deste lado do Jordão. Então Moisés distribuiu terras entre as tribos de Gad e Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhes o território de Seom, rei dos amorreus, o território de Og, rei de Bazã, toda a terra com suas cidades e o território ao redor delas. Os descendentes de Gad construíram as cidades de Dibon, Atarot, Aroer, Atarot-Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, e todas eram cidades fortificadas e com currais para os rebanhos. Os descendentes de Ruben construíram as cidades de Esbom, Eleal, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon e Sibma, e mudaram o nome de algumas cidades que conquistaram e reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que ali viviam. Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos dos povoados de Gileade e mudou o nome da região para cidades de Jair. Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenat e as vilas ao redor e deu o seu próprio nome à região, chamando-a de Noba. Este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo suas divisões, sob liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito de seu progresso.
Estas são as etapas da jornada identificadas pelos lugares onde pararam ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. Na manhã seguinte à primeira celebração da Páscoa, partiram triunfantemente, à vista de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios sepultavam o filho mais velho de suas famílias que o Senhor havia ferido mortalmente na noite anterior. Naquela noite, o Senhor derrotou os deuses do Egito com grandes atos de julgamento. Depois de partirem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi-Hairote, de frente para Baal-Zephon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Hairote, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. Viajaram 3 dias pelo deserto de Etã e acamparam em Mara. Saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Saíram de Dofca e acamparam em Alus. Saíram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Saíram do deserto do Sinai e acamparam em Kibrot Ataavá. Saíram de Kibrot Ataavá e acamparam em Azerote. Saíram de Azerote e acamparam em Ritma. Saíram de Ritma e acamparam em Rimon-Peres. Saíram de Rimon-Peres e acamparam em Libna. Saíram de Libna e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Keelata. Saíram de Keelata e acamparam no Monte Sefer. Saíram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Saíram de Arada e acamparam em Maquelote. Saíram de Maquelote e acamparam em Taat. Saíram de Taat e acamparam em Terá. Saíram de Terá e acamparam em Mitka. Saíram de Mitka e acamparam em Hasmona. Saíram de Hasmona e acamparam em Moserot. Saíram de Moserot e acamparam em Ben-Jaacã. Saíram de Ben-Jaacã e acamparam em Hor-Gidgad. Saíram de Hor-Gidgad e acamparam em Jotbatá. Saíram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zin. Saíram de Cádiz e acamparam no Monte Hor, na fronteira de Edom. Enquanto estavam ao pé do Monte Hor, por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte e morreu ali. Isso aconteceu no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que Israel saiu do Egito. Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Hor. Glória a Deus, amados. Lucas 4, a partir do versículo 31. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade na Galileia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com autoridade. Esta autoridade aqui, amados, muitas pessoas dizem que a autoridade aqui significa que ele fazia aquilo que ele dizia. Então isso mostra a tal autoridade. Eu creio que seja mesmo isso, ok? Não só com confiança, não, mas com autoridade. Ou seja, ele fazia aquilo que dizia, então ele tinha essa autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demónio, um espírito impuro, gritou: porque vem nos importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus.
Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se, saia deste homem. Então o espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: que autoridade e poder ele tem! Confirmando aquilo que dissemos ainda há pouco. Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem quando ele ordena. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Interessante aqui que Jesus não curou logo a sogra de Pedro, ou seja, a mãe da mulher de Pedro. Os outros suplicaram por ela e então Jesus curou a sogra de Pedro. Interessante isto aqui. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Muitos estavam possuídos por demónios que saíam gritando: você é o Filho de Deus! Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Logo cedo na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda a parte e, quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse: preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado. E continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judeia. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Glória a Deus, amados. Salmo 64, 1 a 10, ao regente do coral, Salmo de Davi. Ó Deus, ouve minha queixa, protege-me das ameaças de meus inimigos. Esconde-me das tramas dessa multidão perversa, do tumulto dos que praticam o mal. Eles afiam a língua como espada e apontam palavras amargas como flechas. De emboscadas atiram nos inocentes. Atacam de repente sem medo algum. Animam uns aos outros a fazer o mal e planejam como preparar armadilhas em segredo.
quem nos verá? Perguntam. Enquanto tramam seus crimes, dizem, criamos o plano perfeito. Sim, o coração e a mente do ser humano são astutos. Deus, porém, os atingirá com suas flechas e repentinamente os derrubará. A própria língua os levará à ruína e todos que os ouvirem balançarão a cabeça em desprezo. Quando isso acontecer, todos temerão, proclamarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. Os justos se alegrarão no Senhor e nele encontrarão refúgio, e os que têm coração íntegro o louvarão. Glória a Deus, amados, pensando, lembrando e dando ênfase que quem tem o coração íntegro o louvará. Vamos ver o que significa a palavra íntegro. Inteiro, completo, que tem comportamento exemplar, reto, honrado. Amados, comportamento exemplar é fé, ok? Só se consegue isto, obviamente, dia após dia, nós vamos melhorando, graças a Deus, mas, amados, comportamento exemplar consegue-se somente pela fé, porque nem tu nem eu somos perfeitos. Antes, eu e tu somos corruptos. Eu e tu somos como esse aqui. O coração do ser humano é astuto no mau sentido. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que Ele enviou por meio de Jesus Cristo, porque é o Espírito Santo que nos leva a Cristo e por conseguinte nos leva a Deus. De maneira a que nós passamos a ter um coração íntegro, reto, e então louvamos a Deus. Provérbios 11, versículo 22. A mulher bonita, mas indiscreta, é como um anel de ouro em focinho de porco. Eu acho que este provérbio aqui, amados, descreve perfeitamente o mundo no tempo de hoje. Aqui fala em relação às mulheres sem discrição. Cada vez mais as mulheres têm menos discrição, têm menos pudor. Eu acho que é esta a palavra correta aqui para eu utilizar. Têm menos cuidado com terceiros. A mulher de hoje em dia, claro, amados, a maioria eu falo, o que nós vemos nas redes sociais e tudo mais, dá para entender isso aí. A mulher bonita, mas indiscreta, é como um anel de ouro em porco de focinho. O que é que o anel... O anel pode ser o mais belo que for, mas se tiver no focinho de um porco... eu li no porco de um focinho, agora entendi. É em focinho de porco. Amados, se o anel tiver num focinho de um porco, meus amados irmãos, aquele anel vai ficar sujo, ele vai perder, mesmo que tenha muito valor. Ele vai ser usado, vai ser visto, vai ser rejeitado, na verdade, porque é um anel que, apesar de ter valor em si, está no focinho de um porco. Amados, não combina. Da mesma maneira, não combina uma mulher, aqui diz bonita, mas que seja indiscreta. Amados, Deus nos proteja. Meus amados irmãos, vamos orar uns pelos outros, lembrando sempre das orações que nós pedimos aqui no chat ao vivo, obviamente, e também nos comentários dos vídeos, ok? Glória a Deus em todo o tempo, amados. Eu estou um pouco cansado fisicamente, mas graças a Deus eu estou bem e o que interessa é exatamente isto aqui. Constância, permanência na palavra. Deus nos proteja e nos livre de todo o mal. E nós sabemos que, novamente eu digo, dele é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Então só Ele é capaz de fazer isso. E Ele faz, obviamente, através de Cristo Jesus. E nós temos o Espírito Santo por causa de Cristo Jesus. Por isso nós podemos, novamente eu digo, estar com essa ousadia de ter esse relacionamento com Deus. Não da desobediência, mas a ousadia de obedecer
e de ter então um coração íntegro, um coração reto. Deus seja louvado em todo o tempo e até ao dia de amanhã, se Deus permitir. Amém.